Por que é que eu fiz questão de quebrar esse protocolo e estar junto de vocês? Porque eu quero olhar bem próximo, e esse olhar eu quero que revele agradecimento a todos vocês. Como professor, eu gosto de estar junto dos estudantes, não que vocês sejam meus estudantes, mas o calor humano fortalece a nossa fala e nos aproxima e cria relacionamento. E é isso que eu quero fazer com vocês. Criar relacionamento de proximidade e poder olhar assim com mais aproximação, olho no olho, e dizer aquilo que está muito em meu coração, é aquilo que Deus tem conversado comigo nesses últimos dias. Dei trabalho para Marquinhos porque ele teve que reajustar ali. Mas a palavra do Senhor nos diz: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que Deus ilumine o nosso entendimento, a fim de que possamos compreender o que a palavra do Senhor quer falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Tenho sido desafiado, através da palavra de Deus, registrada em Tessalonicenses, em especial, os últimos conselhos de Paulo, relatado no capítulo 5 desta carta. Sabe por quê? Eu tenho vivenciado nos últimos dias de muita alegria. E vou revelar para vocês porque que eu estou muito feliz. Eu tenho experimentado uma nova experiência na minha vida. Eu até compartilhava ontem com o pastor Marcos, a irmã Soraya e o Marquinhos, a experiência de ser avô. Quem aqui já é avô ou avó, levanta assim a mão. Vocês vão entender o que eu vou dizer. Meus irmãos, que coisa boa é ser avô. E eu estou assim, parece que sem noção nesse momento. Eu me pego assim, conversando com meu neto, mas sabe quantos dias meu neto tem? 120 dias, o famoso 4 meses. E meu filho minha nora, coloca o Caleb no colo, e eu converso com Caleb e entendo o que Caleb está dizendo. Meu Deus do céu, isso, eles lá em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, eu lá em Garanhuns. Isso é felicidade demais, queridos. Isso é alegria daquilo que Deus tem feito com que cada um de nós experimente. Repito, é bom demais ser avô. E eu estou percebendo que parece que é melhor do que ser pai. Por um detalhe, eu não gasto nada. É bom demais esse negócio. Mas apesar desse momento de alegria, eu tenho olhado para o que Deus tem promovido na minha vida. E Deus tem promovido a experiência de ser pastor, de ser pai, de ser avô, de ser esposo, de ser amigo, de ser irmão. É experiência. E é uma experiência que parece que quando nós entramos nela, somente a eternidade, ou seja, Deus vai nos arrancar, porque é projeto de Deus, e nós vamos nos aprofundando com essa experiência. Mas além dessa experiência, nós temos a experiência da vida, e nessa experiência da vida, nós encontramos nesta vida relacional desafios e mais desafios. Como é difícil criar relações aprovadas por Deus. Como é difícil viver uma relação aprovada por Deus. E aí é nesse cenário que eu digo assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador, tenho as minhas fragilidades e preciso entender a Tua presença em minha vida. Somos desafiados pelo Senhor a isso. E aí quando eu olho para o que Deus tem conversado comigo através da sua palavra, eu encontro neste capítulo, em especial, conselhos
e mais conselhos, conselhos de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes nesses conselhos parece que Deus grita aos meus ouvidos e diz assim: Paulo, te apruma, presta bem atenção, reorganiza os cenários da tua vida, porque o que Deus exige de nós é exatamente que tenhamos uma vida aprovada por Ele. E aí eu oro a Deus para que não assuma o posicionamento de Roboão, que mesmo tendo os melhores conselhos de sua vida, ele resolve seguir os conselhos que estão segundo o seu coração. O final nós já sabemos da história. Portanto, eu posso dizer sem a menor dúvida que entre as muitas situações que Deus tem me ensinado, particularmente, e eu quero compartilhar com vocês através desta palavra, entre as muitas eu destaco: escute os bons conselhos, os excelentes conselhos. Quando falo isso, percebo que não é fácil. E destaco, nunca será. Tendo em vista que nós somos pecadores, temos as nossas fragilidades, e muitas vezes nós queremos seguir os conselhos que estão em nossos corações, e aí queremos seguir uma vida egocêntrica, que simplesmente nós percebemos aquilo que nos satisfaz. Porém, nós precisamos entender o que de fato Deus deseja para cada um de nós. E Deus nos chama, nos convida, ou melhor dizendo, Deus nos convoca como servos a viver uma vida sacrificial de maneira que o agrade e que sejamos, desta maneira, aprovados por Ele. É desafiador, mas nós temos um objetivo em nossas vidas. Nós não vivemos uma vida solta, nós não vivemos uma vida sem planejamento. Deus já elaborou para nós. O que resta para cada um de nós é entender o que Ele deseja para as nossas vidas. E destaco para vocês, segundo Paulo, no capítulo 1 e o versículo 12 da carta dele aos Efésios, ele diz assim, que com fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Sabe o que é que eu quero dizer para vocês, queridos? É que nós temos um objetivo de Deus para as nossas vidas: viver para o seu inteiro louvor e glória. É desafiador. Com isso, nós devemos entender o que Ele deseja para todos nós. Você já orou assim: Senhor, revela os teus desejos para a minha vida, para a minha família, a minha vida com os meus colegas de trabalho, com os meus irmãos na igreja, com os meus amigos, com os meus inimigos. Você já pediu a Deus para revelar esses desejos a Ele? Deixa eu dizer um pouco o que foi que Deus falou ao meu coração quando eu comecei a orar desta maneira. Deus me fez reler Tessalonicenses. E quando eu cheguei no capítulo 5, eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque no capítulo 5, logo percebi que devemos ser instrumentos de Deus para tratar as pessoas que estão ao nosso lado. Ontem à noite, na mensagem, eu falei sobre esperança. E eu mostrei que a esperança que nós vivemos é por conta do amor de Deus revelado em Cristo Jesus e pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A esperança que nos faz olhar para todos os cenários do nosso viver e não nos frustrar. E quando eu digo todos os cenários, eu digo o cenário também do relacionamento. Não é fácil lidar com gente. Não é fácil ouvir pessoas. Não é fácil. Mas sabe o que acontece? É possível. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Deus é quem motiva as nossas vidas
E é Ele que não deixa que a nossa esperança seja frustrada em nome de Jesus. Agora, olhando para Tessalonicenses, Paulo olha para aquela igreja e motiva pela palavra do Senhor escrita, dizendo o seguinte: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Para início, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. É necessário entender o que Deus determina para nós que vivemos uma vida cristã. Nós não vivemos uma vida de decretos. Nós vivemos uma vida cristã, e o decreto para nós são os decretos eternos do Senhor, os estatutos perpétuos do Senhor. Estatutos que apontam para relacionamento perfeito com Deus, perfeito consigo mesmo e também perfeito com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Deus, Ele exige isso de nós. Mas aí quando nós olhamos para esta vida relacional, nós precisamos entender claramente a palavra do Senhor para as nossas vidas. E aí quando isto acontece, nós dizemos: Senhor, tem compaixão. Por quê? Nós não vivemos relações perfeitas. Nós não criamos relações perfeitas. Por maiores que sejam os nossos esforços, os nossos relacionamentos muitas vezes são quebrados. Quebrados por palavras, por ações, por esquecimento. Nós somos muitas vezes anulados. É assim, são assim os nossos relacionamentos. Por isso nós precisamos dizer: Senhor, o que é que nós devemos fazer? O que é que nós devemos fazer quando nós vivemos a realidade que nós não gostaríamos de vivê-la? O que é que nós devemos fazer, Senhor, quando muitas vezes parecem que os nossos relacionamentos vêm de encontro a nós, e nós somos como que aqueles que estão jogados contra a parede, ou então os nossos relacionamentos vêm impactando os nossos corações? O que é que nós devemos fazer? Aí nós encontramos uma resposta na palavra do Senhor, e essa resposta começa lá no versículo 22 do capítulo 5 de Paulo aos Tessalonicenses, dizendo: abstendo-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Na oração do pastor Esdras, ele falou deste encontro com o Senhor. Nos prepare, Deus, para o encontro contigo. Eu encontro no Conselho Paulino situações de preparos para esse encontro com o Senhor. Paulo diz que nós não devemos compactuar com o mal. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Que nós não devemos compactuar com eventos maldosos, com situações maldosas, com qualquer outra coisa maldosa. Por que é que eu destaco primeiro esse aconselhamento? É porque na vida que Deus quer fazer em nós, como instrumentos para o seu inteiro louvor e glória, a primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar para nós mesmos. Nós precisamos nos examinar, para que então compreendamos o que Deus é. E sabe o que é que Deus é? Deus é Deus de paz. Você quer ter uma vida relacional perfeita, aprovada pelo Senhor? Entenda quem é Deus. Ele é Deus de paz. E além dele ser Deus de paz, Ele é a própria paz em nosso viver. Quando nós olhamos para esta paz do Senhor em nossas vidas, o que nós experimentamos é aquilo que excede todo entendimento humano. Sabe por quê? É a paz do Senhor que excede todo entendimento humano. E sabe outra coisa?
é que nós precisamos ter uma experiência. E a experiência, ela é transformadora em nossas vidas. É a experiência do encontro com Cristo. O encontrar-se com o Senhor é a melhor coisa que já aconteceu com todos nós. Portanto, a partir deste encontro com o Senhor, começa uma ação gloriosa de Deus, que se chama santificação. E aí agora o que nós vamos ver são os resultados desta ação santificadora de Deus em nossas vidas. É por isso que Paulo diz assim: experimente ser irrepreensível diante de Deus. Não é um tipo criado, não é uma situação planejada por nós, não é uma aparência qualquer, é diante de Deus, que tudo conhece e tudo sabe a nosso respeito, que sonda todos os nossos corações, e mesmo a palavra ainda não chegando aos nossos lábios, o Senhor já conhece todas, sem exceção alguma. É ser irrepreensível diante de Deus. Sabe por quê, queridos? Nós precisamos nos preparar para o encontro glorioso com Cristo Jesus. E este preparo não é para amanhã, é para ontem. Tem urgência em nossas vidas. Seguindo essas orientações paulinas, nós de fato estaremos preparados para o dia glorioso. Mas também estaremos preparados para a vida em comunidade de fé. Sabe por quê? Porque seremos instrumentalizados por Deus para anunciar o Evangelho aos pecadores, tendo em vista que precisamos enxergar as pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado, pois Ele tem situações, e essas situações têm a ver com a nossa vida, com a nossa igreja, e nós precisamos dizer: Senhor, prepara os nossos corações. Ah, pastor, quem são essas pessoas? E do que você está falando? O que é que tu queres dizer com isso? Eu respondo para você. No nosso cenário de viver, nós temos muitas pessoas boas. E nós gostamos de estar ao lado de pessoas boas. Quer ver pessoas boas? Basta olhar a pessoa que você está sentado ao teu lado, sentada ao teu lado, porque talvez você tenha escolhido esta pessoa porque você gosta demais dessa pessoa. Não é assim que acontece? Nós estamos assim ao lado. Mas em determinado momento, essas pessoas que nós escolhemos viver ao lado dela, ou sentar ao lado dela, olham um pouco atravessada para nós. É relacionamento. São as situações. E o que nós devemos fazer? Olhar atravessado também para ela? Não, queridos. Paulo, ele dá um conselho muito forte para todos nós. E quando ele dá esse conselho, ele está dizendo assim, ele está desafiando, é Deus desafiando cada um de nós a entender o que ele quer. E eu destaco as características destas pessoas, pelo menos 3 características. Eu repito o versículo, versículo 14, rogamos também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes. Eu destaco 3 situações aqui. A primeira é, olha para as pessoas desordeiras. Como é que você deve tratar as pessoas que desorganizam a tua vida? E além de desorganizar a tua vida, fazem questão de provocar-te o tempo todo, desmantelando o viver, o teu dia, o teu ano, sei lá, a tua vida. E você diz assim: Senhor, como é que pode uma coisa dessa? Até gosto dessa pessoa, mas parece que ela é instrumentalizada pelo mal, para destruir a minha vida. E, queridos irmãos, confessemos que existem pessoas que, quando nós olhamos, parece que o nosso chão foge. Quem já experimentou uma situação como essa sem levantar a mão? Graças a Deus pelos santos que não experimentaram, mas se prepare que um dia você vai experimentar.
Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos ensinar estas pessoas. Nós precisamos apresentar aquilo que verdadeiramente transforma, aquilo que é poderoso. E a resposta, queridos, está não simplesmente na capacidade que temos de perceber ou nos cursos que nós fazemos na vida de relacionamento interpessoais. Sabe onde está a resposta? Para que essas pessoas, elas sejam transformadas, está no Evangelho. O Evangelho precisa ser apresentado às pessoas. Ah, pastor, mas são crentes. Não importe. Apresente Jesus aos crentes. Mostre como é a vida de Jesus. Mostre que ele, durante um período, mesmo conhecendo Judas, sabendo que ele seria o traidor, ele fez questão de andar com ele. Ele fez questão de lavar os pés dele. Ele fez questão de ofertar ceia para ele. Ele fez questão de receber o abraço e abraçar, mesmo a um traidor. O que é que nós devemos entender, queridos? Que Jesus nos ensina que os nossos relacionamentos, às vezes, são relacionamentos que nós não gostaríamos de tê-los, mas acontece. E se acontece, é porque Deus está exigindo algo de nós. Se alguém está promovendo determinada desordem, inquietação, dor na tua vida, pergunta assim: Deus, o que é que tu queres com isso? O que é que tu queres fazer através da minha vida para com esta pessoa? Mas algo que ainda eu te digo é: não deixe com que a desordem reja a tua vida. Controle a tua vida. Seja o principal cenário. Olha para Jesus. Olha para Jesus, e quando você olhar para Jesus, você vai entender que Ele tem algo infinitamente maior através da tua vida. E Ele instrumentalizará a tua vida a ponto de que você viva para o inteiro louvor e glória do Senhor. Sabe outras pessoas que aparecem? São pessoas desanimadas. Não existe uma situação tão dolorosa quanto ao desânimo. Você olhar para as pessoas e ver as pessoas dizendo: não tem mais solução, acabou, não tenho perspectiva alguma. Você mostrar todos os cenários possíveis e dizer: olha, existe possibilidade. Mas no final a pessoa olhar para você e dizer: não vai dar certo. Pessoas que se enxergam simplesmente o pessimismo da vida, a dor da vida, o medo da vida. Pessoas desanimadas, pessoas que já estão lançadas nos seus lugares e dizem assim: eu daqui não levanto mais porque não tenho força para erguer o meu viver. Sabe, queridos, deixa eu dizer o que é que a palavra do Senhor diz para nós. Console essas pessoas. Consoleis os de pouco ânimo. Consolei aquele que está desanimado. Como é que nós vamos consolar? Olha para aquele que é o fortalecedor de nossas vidas, que sustenta o nosso coração. Eu gosto do Salmo 46, porque ele apresenta Deus como refúgio, fortaleza e socorro bem presente na adversidade. Eu gosto desse salmo, pois eu morava lá no sertão do Araripe, missionário lá em Ipubi. E Ipubi tem uma serra imensa, a serra que sai de Araripina e vai lá para o Crato, 100 quilômetros de serra. E sabe o que acontece? Esse salmo diz: ainda que os montes se tumultuem para o meio dos mares. Eu ficava dizendo assim: Senhor, a Bíblia está dizendo, ainda que esta serra, com seus 100 quilômetros, saísse daqui e se lançasse no meio dos mares, ainda que o pior desastre aconteça. Sabe como Deus permanece? Deus permanece como refúgio e fortaleza, socorro bem presente na adversidade. E sabe como é que Ele age? Dizendo: eu é quem luto por você. Sabe quando está revelado? Quando Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que é que nós devemos entender para
dá a palavra de ânimo ao desanimado, entenda quem é Deus. Entenda que Ele é o Senhor de nossa história. Entenda que Ele permanece o Todo-Poderoso em nossas vidas e que nada faz com que Deus mude. Ah, mas existem os enfraquecidos. O que nós devemos fazer com os enfraquecidos? A palavra do Senhor continua dizendo: sustente essas pessoas. Sustenta os mais fragilizados. E como se não bastasse, Ele agora olha para todos nós e Ele diz algo que inquieta o meu coração. Pois agora Paulo, ele fala de uma forma genérica. Ele diz o seguinte: sejais pacientes, não somente com uma pessoa, mas sejais pacientes com todas as pessoas. Que desafio para nós. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer viver para a glória do Senhor? Você quer ser instrumentalizado por Deus? Você quer que esta igreja, na tua geração, presta atenção à minha pergunta, não é a geração passada, não é em outros ministérios, é neste ministério, é neste dia. Você quer que esta igreja seja uma bênção? Viva para o inteiro louvor e glória do Senhor. Não viva para você mesmo. Não olhe simplesmente para aquilo que o teu coração diz, mas olhe para a palavra do Senhor. Sabe por quê? Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E é nesse cenário que agora eu olho Paulo dizendo: regozijai-vos sempre, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Devemos entender que somos instrumentos da felicidade. Portanto, viva feliz, porque somos de quem? De Jesus. Aleluia. Eu estou fazendo a minha dissertação na UFPE, e a minha dissertação é Felicidade em Agostinho, um contraponto com a felicidade do século XXI. Quando eu olho para a felicidade em Agostinho, vejo uma obra dele chamada Vida Feliz, e no final, depois deles encontrarem uma resposta e louvarem, agradecerem pela resposta, eles chegam à seguinte conclusão: não há vida feliz sem Deus. No século XXI, a felicidade é o ter, o ser, a felicidade é o momento, é uma situação, a felicidade é uma pessoa, a felicidade é um objeto, uma roupa ou algumas oportunidades. Felicidade está muito no palpável, no ver, no ouvir, no experimentar. Felicidade no século XXI é uma felicidade frágil. Nós encontramos pessoas que em determinados momentos estão vibrantes, que se sacrificam para estar em determinados lugares, mas que basta um vendaval e aquelas mesmas pessoas estão chorando e largadas nos seus recantos de vida e dizendo: não sou feliz. Diferente de nós, queridos, porque nós olhamos para aquele que é eterno, que é todo-poderoso, que é Senhor. E que entendemos que a alegria ou felicidade que nós vivemos, ela é resultado de uma ação do Senhor em nossas vidas. Por essa razão, quando nós olhamos para o regozijar, para o viver feliz, nós estamos vivendo um verdadeiro milagre de Deus em nossas vidas. Porque nós poderíamos estar contaminados com a felicidade mundana, mas Deus, com a sua ação poderosa, nos arrancou do mundo e apontou para nós, direcionando os nossos corações para a verdadeira vida feliz. O pecado torna o ser humano triste, infeliz, diante de muitas situações.
Nós olhamos para colegas de trabalho, nós olhamos para os nossos familiares, nós olhamos para os nossos vizinhos e muitas vezes o que enxergamos são pessoas de falsa felicidade. Mas nós temos a resposta de felicidade. Nós vivemos a resposta de felicidade, porque a resposta de felicidade alcançou as nossas vidas. E agora nós vivemos felizes, somos felizes, não é estar feliz, somos felizes. Sabe por quê? Jesus conquistou as nossas vidas. E nós fomos salvos pela graça do Senhor. Eu me lembro de um certo senhor chamado Messias. Messias foi um homem que eu conheci em um lugar chamado Gergelim, distrito de Araripina. E quando eu conheci o Messias, ele recente de uma descoberta de um tumor na perna, um câncer na perna. E ele iniciou um tratamento. E no início do tratamento, o médico percebeu que ele já tinha metástases em vários lugares. Era um homem forte, agricultor, trabalhador, um homem cristão que do seu jeito ensinava a vida relacional com Cristo. E ele conversando com o seu médico, ele disse, tem solução para mim? Ele observou que muita gente com o mesmo problema estava morrendo, e ele disse, eu vou morrer. E ele conversou, uma conversa olho no olho. E o médico disse para ele, segundo o próprio Messias, não tem mais solução. E ele explicou o quadro dele. Ele disse, eu quero ir para casa, porque eu quero dar as últimas palavras, as últimas orientações à minha esposa e aos meus filhos. Tem muita coisa que eu preciso resolver. O médico não queria que aquilo acontecesse, mas resolveu. E numa das visitas que eu fiz, das muitas visitas que eu fiz ao Messias, ele sentia dores intensas. Mas sabe o que é que ele dizia nos momentos de dores? Glória a Deus. Aleluia. Está muito próximo, Senhor. Muitas vezes a nossa conversa era interrompida desta maneira. Ele olhava para mim e dizia, Paulo, eu estou muito próximo do meu encontro com Cristo. Ah, queridos, sabe o que é que isso significa? Alegria no servir ao Senhor. E nada, nenhuma circunstância da vida será tão forte ou poderosa a ponto de arrancar a alegria que Deus dá a cada um de nós. É por isso que Paulo, inspirado por Deus, ele diz, regozijai-vos sempre. Não é em alguns momentos, não são em momentos de nossas vidas. É dizer, Senhor, eu te louvo pelos teus grandes feitos, não importa as circunstâncias, te louvarei para todo sempre. Sabe por quê, queridos? Nós precisamos entender que somos instrumentos de felicidade. E seremos instrumentos de felicidade quando olhar para o cenário do nosso viver e entender o que significa regozijai-vos sempre no Senhor. Porque em tudo devemos dar graça. E Paulo explica, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você tem um coração agradecido ao Senhor? Você diz, Senhor, muito obrigado, independente das circunstâncias do teu viver. Quando você escuta um não, quando você é magoado, quando você perde alguma coisa, quando você descobre um diagnóstico que você não queria vivenciá-lo, você dá graças a Deus. Ah, queridos, agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor. Sabe qual foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida quando eu completei 40 anos? Foi que eu descobri que era diabético. Eu digo, meu Deus do céu, aquilo que eu temia aconteceu comigo. Eu tinha terminado um plantão
num hospital que eu trabalhava, isso há mais de 20 anos, há mais de 15 anos, e quando terminei o plantão, eu tinha pedido demissão do Estado, e a minha chefe disse, você vai dar plantão na clínica médica. Sim, senhora, mas quando for meia-noite eu não sou mais funcionário do Estado, eu vou embora. Bem opinioso. Queridos, deu 7 horas, eu nem percebi a hora passar. Sabe por quê? Eu ganhei de presente naquele dia 5 diabéticos, bem complicado. E cuidei daquele pessoal. E aquilo ficou no meu coração, Deus, não deixe eu ser diabético por hipótese alguma. E sabe o que aconteceu? Quando eu completei 40 anos, de repente eu fiquei míope. Digo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não enxergava a placa do meu carro. Descobri no dia seguinte que estava diabético. Naquele dia, a minha glicemia estava em 460. Meu Deus do céu! Mas sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei, liguei logo para a minha esposa, meu amor, eu sou diabético. Liguei para a minha filha, meu outro amor, eu sou diabético. Me liguei para o meu filho, meu amor, eu sou diabético. Quando eu cheguei na igreja, todo mundo já sabia que eu era diabético. Meu Deus do céu! Naquele dia nós tínhamos preparado uma recepção para as pessoas, iríamos comer muito. Mas naquele dia eu comecei a perceber que tinha pessoas que cuidavam de mim. E aí todo mundo disse, pastor, ali está a tua mesa, pastor. E quando eu olhei, irmãos, o que tinha de frutas, o que tinha de coisa zero açúcar, o que tinha de amor ali, disse, eu sou amado por pessoas. Eu tenho muitos nutricionistas, que coisa boa. Agora eu vou procurar me cuidar. Aquele povo cuidou de mim o tempo todo. Sabe o que é que eu estou dizendo para você? É que mesmo no pior, Deus vai levantar pessoas para cuidar de você. E isso Ele faz porque é bondoso com cada um de nós. Por isso nós devemos dar graças ao Senhor. E sabe como é que nós vamos dar graça ao Senhor? Tendo uma vida relacional com Deus não superficial, mas aprofundar a relação com Deus. Você quer ter amigos superficiais? Não. Deus, Ele não quer ter amigos superficiais. Deus, Ele quer que aprofundemos a relação. E olhe uma das maneiras, orai sem cessar. Orar é confiar. Orar é compreender quem Deus é. A oração é relação com Deus, pois é conversa em intimidade com aquele que é Senhor. E nessa intimidade nós temos contato com Ele, nós vamos ao Santo dos Santos e conversamos com o Senhor e contamos a nossa história. Nesta relação com Deus, muitas vezes, nem precisa palavras ou saber orar. Sabe por quê? O Espírito Santo é quem intercede por nós, intercede com gemidos inexprimíveis.